Quer fazer um react agora? Em um vídeo? Dá uma olhada nesse. Esse aqui vai te irritar, tá? Esse aqui vai te irritar, eu já te conheço. Não é bicho sofrendo, né? Não. Quem mais mata do Brasil, que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Segundo lugar, de baixo para cima, a polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor, e não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso, é o velho discurso americano, que quando elimina, tem que botar a culpa em quem morreu. Calma. E ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença é que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil, não existia no passado, com o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66% é isso. É o chamado cidadão de bem, que compra arma supostamente para defender do bandido, e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho, mata o motorista de táxi que discutiu, e essa é a grande diferença do passado. E a segunda é que os idealistas da violência, os que propagam a violência, o chamado bancada da bala, por exemplo, é um exemplo. Eles descobriram, é muito triste falar isso, acho profundamente triste, que matar ganha voto. Esse cara merece, eu vou falar, tá? A liberdade das pessoas. Esse cara merecia ser preso. Esse cara é um vagabundo, cara. Não, primeiro que é o seguinte, vamos lá. Ele começa falando, Nossa, que se sente impotente bicho. Não, e ó, tem 300 mil curtidas, tá? Sim. 300 mil curtidas. Eu tô falando, velho. O público do Facebook estão vindo. As tia bolsonaristas e as tia petistas estão chegando no Instagram. O lance é o seguinte, velho. Ele começa falando que o nível de mortes do Rio de Janeiro tá em 34%. Fui verificar, não está. Está em 20%. Se manteve em 20%. Esse é o primeiro ponto. Eu começo a minha refutação falando o seguinte. Eu tenho quase certeza que foi eu que inventei essa refutação rápida. Me fale dessas pessoas que foram mortas pela polícia. Quantas estavam desarmadas? Essa é a pergunta. Esse é o primeiro ponto. Então, beleza. O cara tava na casa dele cozinhando um arroz e tomou um tiro. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Ou não? Não me parece que a polícia matou 700... Em Rio de Janeiro foram 792 pessoas mortas pela polícia em 2025. Você acha que essas pessoas foram mortas por quê? Porque elas estavam jogando, sei lá, brincando de quebra-cabeça dentro de casa? Segundo ponto. Ele compara a polícia do Brasil com Portugal. Não faz o menor sentido. Tamanho do país, demografia, tamanho da população, tamanho da violência, incidência de crime. Vamos lá, uma coisa que eu falei no meu debate de segurança. O mundo inteiro está indo numa direção. Você sabe, o mundo inteiro está abolindo pena de morte, menos pessoas estão morrendo por pena de morte e mais países estão abolindo a pena capital. Legal. Posso só fazer um parênteses interessante nisso? Os países mais desenvolvidos em especial, né? Por uma característica dos países mais desenvolvidos é que a demografia está envelhecendo. Portanto, o número de pessoas que cometem a maior parte dos crimes, que em geral são homens de 15 a 28 anos, que é o auge do período violento deles, tá pequeno. Então tem um ponto que é muito interessante, que demograficamente está faltando essas pessoas. Não, mas mais do que isso. Entendeu? Você sabe que existem, por exemplo, na Inglaterra você tem dados de violência dos últimos 300 anos. 300, tá? 300. Quando você pega os dados de homicídio, num país como a Inglaterra, nos últimos 300 anos, o gráfico é assim, ó. Quando você pega outros países, aí você pega do século XX, a curva ela é sempre para baixo. E a do Brasil? A do Brasil é para cima, só que é muito para cima. E o número é simples. Todo país desenvolvido do mundo, ele tem um número de homicídios a cada 100 mil habitantes inferior a 1.
É como se eu tivesse o seguinte, eu estou em Sobral. Sobral deve ter 100 mil habitantes. Por aí. Aqui em Sobral, para você estar num lugar desenvolvido, em um ano inteiro tem que morrer uma pessoa de homicídio. Você entendeu? É como se você pegar Sobral. Estou em Sobral. 2025, quantas pessoas foram assassinadas em Sobral? Uma. Beleza. Aí você tá da hora. Você tá dentro da média do primeiro mundo. Vamos discutir, velho. Vamos ressocializar. Vamos trazer a... Beleza. O Brasil tem uma média de mais de 20. Só que o Rio de Janeiro, eu não sei quanto que é a média do Rio de Janeiro, mas é mais de 20. O Ceará é mais. A média daqui é muito mais alta que a do Rio. A do Sergipe eu sei que é absurda. A da Bahia é absurda. Sim, a gente fala muito do Rio, mas a real é que o Nordeste tá muito pior que o Rio. Sim. E as capitais do Nordeste estão entre as cidades mais violentas do mundo. Sim. Só pra gente entender a situação, o Rio é muito anedótico. Por conta dessa cultura de banditismo brasileiro, esse banditismo moderno, ela é carioca. Dito isso, o Nordeste tá muito pior. Não, e aí, aí, dadas essas distorções, ele só inventa um dado. Isso aqui é invenção, tá? Que 64% dos homicídios são cometidos por cidadãos de bem que compraram sua arma para se defender de forma legal. Então o cara tirou o CR. Ele não existe! Ele tirou isso do próprio bumbum. Não tem, cara. Ele tirou isso da fase final do sistema digestivo dele. A última... e eu vou te falar mais. Se você comprou uma arma legal e você vai matar alguém, a última coisa que você vai fazer é só usar a tua arma, cara. Você pode reparar. Geralmente quando o cara, ele mata alguém e ele tem arma legalizada, ele matou com uma arma ilegal. Ele pegou outra arma de alguém, ele pegou o que estava disponível lá no momento, sei lá, da fúria. É isso. Esse dado ele tirou do bumbum dele, tá? E 300 mil curtidas, irmão. 300 mil curtidas na parada lá, velho. Mas você imagina isso aqui, ó. Matou isso, foi pouco. Assim, a resposta pra esses... E sabe o que é uma coisa mais engraçada? Que aqui eu vou jogar essa aqui porque é um fato. Boa parte dessas pessoas que deram like nisso são a favor de pena de morte para os rapazes canalhas que mataram aquele cachorro, o Orelha. Muito boa. Ou seja, essas pessoas são altamente punitivistas para quem é adversário político. Então eles acham, por exemplo, que você, por conta do áudio da Ucrânia, merecia ter uma prisão perpétua. Que os rapazes ali deveriam ter pena de morte. Simplesmente porque eles não gostam de você. Então, eles têm, na verdade, são afeições, e para quem está do lado dele nas afeições deles, eles são objetivamente lenientes. E para quem estão no lado negativo das afeições, ou seja, as pessoas que eles não gostam, eles querem ser punitivistas. A diferença nossa para eles é que a gente não finge que a gente é punitivista com quem a gente acha que tá errado, sacou? E eles não, eles fingem que não, eu tô lutando por um mundo melhor, não, você não é, cara. Você não é. Então, essas pessoas, eu sei que eu não quero incorrer no olha lá a hipocrisia da esquerda, olha lá a hipocrisia da esquerda, né? Eu não vou incorrer nisso, mas naturalmente essas pessoas, elas compram uma leniência de um lado, que é uma leniência que envolve um rancor que elas têm contra um certo tipo de gente, e esse rancor deles alimenta uma aliança mental que eles criam com o crime e com o tráfico. É isso. Então eles têm uma aliança porque ele acha que o traficante, ou o traficante, ou o bandido, ao matar o vizinho dele, ele tá se vingando do vizinho dele porque ele tem recalque do vizinho dele por algum motivo. Às vezes ele não foi bem aceito na infância, às vezes ele era feio, às vezes ele era frágil, e aí ele entende que o bandido vai vingá-lo. E essa é uma das características da esquerda, sempre tá querendo praticar vingança contra o outro, através da aliança com aquilo que há de mais sujo e mais espúrio, o tráfico, o crime, o banditismo. Isso é um clássico. Pois é, meu. Eu fiquei irritado quando eu vi isso, porque é o que você falou. Aqui, vou colocar aqui, ó. Sobral tem, na verdade, 200, passaram 100 e poucos, 200. Então aqui pode ter 2 assassinatos. Teve 107. 107 homicídios? É. Bom, tá aí, tá? Só 50 vezes mais, tá? Só 50 vezes mais do que numa Portugal da vida, numa Inglaterra da vida, né? Ou seja, Sobral tem uma média de 50 homicídios a cada 100 mil habitantes. É isso aí. Tá? É maior, maior que a média nacional. Não, esse número é maior do que guerra, mano. Guerra não tem isso, cara. Guerra não tem isso. O número é muito alto, galera. O número é estupidamente alto. E aí, entre o que nós falamos, né? Alguém vai ter que estabelecer com força a resolução disso. Mas assim, a gente já sabe, na sua opinião. Eu acho que eu tô me repetindo pra te falar. Não, mas é bom. É bom porque é um vídeo novo e tem que refutar novo, né? Qual foi o outro que eu falei agora? Que a gente já falou disso, do rapaz, do Sou Ladrão e Vacilão, né? Que é um tratamento diferente. Ali ele não é faccionado, né? Mas foi o que eu falei no meu vídeo, né? Ele vai se tornar. Se ele continuar assim, ele vai se tornar. Mas você falou um bom caso. Vamos lá. Porque as pessoas confundem direito penal do inimigo com o recrudescimento das leis penais e da LEP, né? Lei de Execuções Penais. Vamos lá. Esse rapaz, ele não é um faccionado, porém ele é um criminoso reincidente.
O direito penal do inimigo incide sobre ele, sim ou não? Ah, do direito penal do inimigo, no caso do menino Então, Só Ladrão e Vacilão. O Só Ladrão e Vacilão, ele é um bandido, mas ele não é um inimigo. Então, ele tem que ter penas altas porque ele é reincidente. E essas penas altas, quando você vai fazer a dosimetria deles, tem que pegar... Ele é um cara que furta ou é um cara que rouba? Aí ele aparentemente ele é um furtador, né? Ele invade casa pra roubar. Então, ele é ladrão de galinha, cara. Entendeu? Assim, ele tem que ter punição, ele tem que ficar alguns anos porque ele é reincidente. Dito isso, o direito penal é completo pra ele. Ele não está circunscrito no direito penal do inimigo. É diferente do faccionado que desceu na pista pra matar alguém. Você precisa mudar a lei penal para que esse cara não saia da cadeia, ele fique mais tempo preso, ok. Mas isso não significa que ele vai ter um regime diferente, né, de defesa, esse tipo de coisa. Mas o fato é o seguinte, cara, se você não mudar o sistema de incentivos, esse cara tem dois destinos. Ou ele vai terminar sendo morador de rua, ou ele vai terminar sendo faccionado. Ele não vai, por autoconsciência, se disciplinar, estudar, trabalhar e progredir. Entendeu? Então você tem que prender esse cara por muito tempo. Ele entrar no sistema disciplinar de ter hora para acordar, hora para dormir. E nesta inércia, depois que ele cumprir a pena dele, ele pensar em recuperação. E aí sim você dá um banho você dá uma segunda chance pro cara. Não é não? E aí tem uma outra coisa também que é o seguinte, aquilo que a gente sempre fala. Às vezes, se o cara reincidir mesmo assim, ele tem que ficar preso pelo menos até os 40 anos. Porque aí o cérebro dele vai estar biologicamente modificado. Exato. Essa pessoa vai falar, eu em nenhuma hipótese vou invadir uma casa. Sim, cara, tem um. Você tá ligado que o filme mais bem ranqueado, quanto tempo a gente tem? Então, o filme mais bem ranqueado no IMDb é o Shawshank, assim se fala, né? Shawshank Redemption, que é Um Sonho de Liberdade. Tem uma cena, que é o Red, que é o Morgan Freeman, que ele fica indo lá e aí, você tá recuperado pra sociedade? Ele, não, eu estou precisando de só recusado. Aí um dia, mano, ele tá lá, ele fala, meu irmão, é o seguinte, velho, você me dá logo o carimbo de recusado? Porque vocês ficam brincando com a minha esperança toda vez que eu venho aqui, vocês fingem que vocês vão recuperar. É óbvio que eu era idiota, eu tinha 17 anos. Se eu pudesse trocar uma ideia com aquele moleque, eu ia falar, não faça isso, você vai cometer outra. Só que hoje eu tenho sei lá quantos anos, e aí soltam ele. Quer dizer, é uma coisa óbvia, é uma coisa que qualquer pessoa percebe. Se você pegar um moleque de 22 anos, que ele já cometeu pelo menos, sei lá, uns 50 crimes, tá? Dos quais ele foi pego em, sei lá, 12 vezes, esse moleque ele só vai ter, às vezes, uma diferença de comportamento com a idade. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. E às vezes até por impossibilidade física. Um velho de 50 anos que tá mal cuidado, um cara de 50 anos que já tá velho, não é jovem, é velho, sabe? Não é o jovem de 50 anos, é o velho de 50 anos. Esse cara às vezes não consegue pular um muro. Entendeu? É isso. E matando esse assunto que é bem interessante sobre os Estados Unidos, né? Você vê, quando você tem uma justiça que pune muito o crime, quando surge a injustiça, a mobilização da sociedade perante a justiça é muito grande. Uma das histórias mais loucas que tem é do boxeador, o Hurricane, que ele não cometeu um assassinato. Jogaram no colo dele assassinato de uma... Um cara que se suicidou, não era? Isso, de uma mulher. Não era um suicídio, foi uma morte, como é que é? O Bob Dylan Hurricane sobre ele. E basicamente houve morte de um cara e quem matou foi um outro cara. E aí jogaram no colo dele porque ele era negro. Houve um embutido aí, um elemento racial na destruição do cara. O cara foi mandado pra cadeia. Todas as provas levam conta de que ele não cometeu o crime. Mas a gente estava falando dos Estados Unidos ali nos anos 60 / anos 70, pós os direitos civis terem começado a de fato ser respeitados ali e os negros a serem tratados como gente. Então, objetivamente, a justiça não estava fazendo justiça. Havia uma má vontade com o cara. E, cara, o cara era um campeão, o Hurricane. E aí o Bob Dylan faz essa campanha, existe uma campanha de cartas que tem, até conseguirem soltar o cara, e o cara era inocente no fim do dia. Então, a injustiça, quando você tem um regime altamente punitivo, a justiça dói muito, porque ela é flagrante. Nossa, isso aqui é uma baita injustiça. Sim. E aí as pessoas vão se mobilizar para buscar a justiça no caso da injustiça. Já no nosso modelo, toda prisão é injusta porque toda prisão é pouca. E você nem liga se alguém é alvo de uma prisão injusta. Porque você fala, quer saber, tá tudo... A injustiça real, a injustiça concreta é, o cara matou alguém, ele não vai ficar 10 anos na cadeia. Então fica bem menos. É osso.